Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4. Amém. Senhor Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor, por mais esse aperfeiçoamento. Hoje, antes da gente começar a falar um pouco já da palavra, os irmãos receberam aí uma pasta, não é isso? Cada um de vocês recebeu uma pasta. Essa pasta, foi desenvolvida uma logo aqui, tá? E essa logo tem um significado, tá? O significado é, olha só, está numa subida, não é isso? Uma crescente, e tem uma direção. Então significa que nós estamos juntos, lutando com o Senhor e pelo Senhor, coordenados, mas nós temos uma direção. Amém? Então, dentro dessa pasta você vai ter aí algumas folhinhas em branco, para você escrever alguns pontos que você for ganhando no aperfeiçoamento. E nós colocamos também, fizemos um crachá para todos vocês. Por que o crachá? Porque muitos da gente aqui não se conhece. Muitos de nós aqui não conhecem o nome de algumas pessoas, não é isso? Então aí, quando a gente estiver tendo comunhão, de manhã, por isso nós marcamos o café da manhã, chegar às 8 horas, às 9, para a gente tendo comunhão, conversando com outros irmãos, se aproximando de outros irmãos, conhecendo o nome dele, a localidade onde ele reúne. Tudo isso é importante para a gente, porque nós vamos passar muitos meses juntos, e talvez muitos anos juntos até a volta do Senhor. Então, enquanto o Senhor não voltar, nós vamos precisar estar sendo aperfeiçoados. E Efésios capítulo 4 fala exatamente sobre isso, que ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus tem um desejo, e esse desejo é edificar o corpo de Cristo nessa terra. Mas para isso, nós precisamos ser aperfeiçoados. Por isso que Efésios 4 fala sobre essa questão do aperfeiçoamento. Daí, irmãos, é muito importante, se Deus nos colocou na liderança das igrejas, talvez aqui não tenha muita gente capacitada, e daí a dificuldade que a gente tem de aperfeiçoar os irmãos, porque nós temos muitos níveis diferentes. Nível cultural diferente, não é? Nível, de que mais? Emocional diferente e tal. Quer dizer, nós somos diferentes, já por natureza, E nós não temos o mesmo nível, são vários níveis aqui que o Senhor colocou. E nós precisamos ser aperfeiçoados juntos. Quando você entra numa universidade, por exemplo, você tem um nível mais ou menos equiparado, não é? Todo mundo tem que fazer uma prova do Enem, e ali você tem que ter o mesmo nível educacional de entendimento para poder entrar numa turma daquela universidade. Mas aqui não, o Senhor chamou cada um. Nós somos tição tirado do fogo. Então quando a gente olha, e vê aqui, quando eu olho para vocês, e vocês olham para mim também, o que a gente vê é um monte de tição, que Deus quer aperfeiçoar. Então não é fácil, a gente vai ver que não é fácil. Deus, ele faz milagres, ele pode fazer assim, haja luz e a luz, pode fazer o universo de uma palavra só, mas para nos transformar, irmão, não é fácil. Então, por isso que precisou que ele dispensasse todas as bênçãos, todo estoque de bênção espiritual foi dispensado para a igreja. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Então é fácil falar assim, Lázaro, sai, vem para fora. Mas não é fácil o Senhor transformar nosso temperamento. Não é fácil o Senhor transformar o nosso relacionamento.
Não é fácil tirar do nosso coração ressentimentos, mágoas, problemas com irmãos. Tudo isso, irmãos, é muito difícil para Deus. Por isso que nós precisamos cooperar com Ele. Então, nós já tivemos 2 aperfeiçoamentos. No primeiro, nós falamos da questão da importância da liderança nas igrejas. O quanto, irmão, você é importante para o Senhor na sua igreja. Nós vimos a questão da importância de estarmos coordenados, de termos um compromisso com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E até falamos um pouco sobre por que as coisas na nossa localidade, na nossa igreja não acontecem. E como a gente pode ser aperfeiçoado para que as coisas comecem a acontecer. E o Senhor possa avançar em nossa igreja. E depois nós vimos a importância de a gente ter uma visão, ter uma consciência, uma responsabilidade, saber que nós, da nossa condição, que nós precisamos mudar, que nós não somos perfeitos e que precisamos dar para Deus espaço no nosso coração para nos transformar. E que se você não quer ser transformado, Deus não pode transformar você, não é? Você pode ter uma visão, saber onde deve chegar, mas se você não abrir seu coração para ser transformado, Deus vai ficar esperando por você. Ó Senhor Jesus, aí vimos a necessidade de sermos aperfeiçoados. Porque você pode ter uma visão clara, você pode ter o sentimento de querer ser, né, você pode ter querer mudar, ver sua condição. No entanto, se você não tiver aperfeiçoamento, como você vai poder servir adequadamente o Senhor? Então, os aperfeiçoamentos são muito importantes para nós, para cada um dos irmãos, seja presbítero, seja diácono, irmão responsável, irmão de serviço. Todos nós, precisamos ser aperfeiçoados, os cooperadores, os apóstolos. Irmão, ninguém é perfeito e ninguém está perfeito. Todos precisamos de aperfeiçoamento. E esses aperfeiçoamentos são exatamente para nos ajudar a servir melhor o Senhor. Então, dessa vez, nós até melhoramos o nível de aperfeiçoamento, procuramos, né, trazer para os irmãos essa visão, tirar aquela visão, né, antiga, né, é mais uma reunião de serviço. Eu vou dessa vez, né, ou dessa vez não estou com vontade de ir, mas não, eu vou no mês que vem. Então, dá aquela ideia de ser uma coisa mais opcional, né? O nosso aperfeiçoamento, a nossa reunião ser aperfeiçoada. Mas, irmãos, se você tem um desejo de ser aperfeiçoado, você precisa pagar um preço. Não é? Não é fácil estar aqui. Nós poderíamos estar aproveitando o domingo, dormindo um pouco mais, acordando mais tarde, porque todos nós aqui trabalhamos, todos nós, né, passamos a semana inteira correndo, o mês inteiro correndo, e aí seria uma oportunidade de a gente descansar. Mas o Senhor queria que nós estivéssemos aqui, para sermos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento, né, a gente está voltando, nós procuramos caprichar, né, fizemos uma pasta, fizemos um crachá, passamos o mês inteiro, né, colocando lá nos grupos, né, encorajando os irmãos ali, as igrejas, irmãos ali, o tempo todo. Não é fácil para a gente fazer isso, demanda muito tempo nosso, às vezes, né, nos distrai de nossos focos que a gente tem, e a gente precisa, né, ter que estar encorajando todos os irmãos. Por quê? Porque nós nos preocupamos com cada um de vocês. Amém? Se faltar um de vocês nesse aperfeiçoamento, vai faltar, o time não vai estar completo. Sabia disso? Fala para o irmão do seu lado, se você faltar, o time não vai estar completo.
Amém. Agora diga assim, você é importante. Amém. 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 Irmãos, é isso mesmo, você é importante. Sabe, é muito, né? É indispensável, né? É necessário. Amém? Porque, irmãos, é verdade. E quando a gente vê a presença dos irmãos, nós ficamos mais encorajados ainda. Ficamos ou não ficamos? Né? Nós somos o exército de Deus, irmãos. E se um soldado faltar, esse soldado vai fazer falta. E a edificação, irmão, veja bem, a Bíblia fala assim, que nós estamos sendo aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. Não é simplesmente a edificação sua particular, não é simplesmente a edificação da igreja no aspecto local, não. Deus quer edificar o corpo. O corpo. Até que todos, por isso, irmão, cada igreja é importante. Quando falta uma igreja num aperfeiçoamento desse, você sente ou não sente? Sente ou não sente? Eu sinto, irmãos. Então, nós temos que ir juntos. A volta do Senhor cada vez está mais próxima. E nós precisamos estar juntos. O que vai nos guardar é estarmos juntos. Você sozinho, você é fraco. Amém? Você sozinho, você é fraco. Mas você no corpo, você é forte. Por isso que nós precisamos estar no corpo. E esse aperfeiçoamento, né, eu queria começar. Primeiro, eu sei que alguns irmãos não puderam participar do primeiro e do segundo. Então eu queria aproveitar e já dizendo o seguinte, né, primeiro, né, da nossa visão. É muito importante, a visão, irmãos, é uma coisa muito importante na nossa vida. Porque a visão é que faz com que todas as nossas ações sejam canalizadas para atingir aquele objetivo. Senão a gente vai ficar como barata tonta, né? Ou galinha sem cabeça, como o Pedro falou. Galinha sem cabeça, né? Sem saber onde chegar. Então, nós temos que traçar nossas ações em busca de um objetivo. Só que não é o nosso objetivo, é o objetivo do Senhor. Então, qual é o objetivo de Deus? É edificar a vida da igreja. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18, o que é que diz? Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então Deus quer edificar o quê? A sua igreja. Tem que haver edificação da igreja. Então, nós vamos trabalhar para que as nossas igrejas sejam edificadas. Que a vida da igreja em cada cidade se torne uma vida da igreja forte. Uma vida da igreja adequada. Uma vida da igreja normal. Amém? Nós vamos falar sobre isso, né? Para os irmãos entenderem o que é que eu estou querendo dizer, tá? Então a gente precisa de uma visão forte, clara, que faça com que a gente possa cuidar da vida da igreja, reter as pessoas que chegam até nós, reter os irmãos. Por quê, irmãos? Porque muitos chegaram até nós, mas foram embora. Inclusive ontem, um irmão compartilhou o seguinte: irmãos, nós estamos vivendo uma nova fase na nossa localidade. Saíram alguns irmãos e agora entraram outros. Uma nova leva está chegando. E eu fiquei pensando assim, olha só, irmãos, isso não pode acontecer. Saíram alguns irmãos e chegaram outros. Nós temos que fazer de tudo, irmãos, para não perder nenhum irmão. Amém. Nós temos que ser esses pastores que cuidam de cada irmão na igreja. Assim como o Senhor falou que um pastor tinha 100 ovelhas, não foi? E ele no final da tarde, quando foi recolher as suas ovelhas, ele notou a falta de uma ovelha. Faltou uma. E o que ele fez? Deixou as 99
e foi em busca daquela que se perdeu. E trouxe aquela ovelha de volta. Então, para ele, o mais importante naquele momento foi aquela uma que se perdeu, do que as 99. Isso mostra o que, irmãos? Que um bom pastor é aquele que sabe quantos irmãos tem reunindo na sua igreja. Às vezes a gente fala assim, quantos irmãos tem reunindo aqui na cidade, irmão? Tem uns 30. Aí aqui, uns 40. Aí aqui, mais ou menos uns 10. A gente não sabe exatamente quantos irmãos nós temos reunindo. Então isso eu considero uma falha nossa. Por isso que nós precisamos ter, né, todas as nossas ovelhas, não é? Relacionar todas as nossas ovelhas, saber exatamente, quando alguém perguntar quantos irmãos tem reunindo hoje, quantos irmãos tem na igreja, na sua igreja? Nós temos 119 irmãos. 113, 83, 78. Por quê? Porque se faltar uma, essa uma é importante. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente tem dificuldade de reter os irmãos. A gente precisa trabalhar de forma que a gente não perca nenhum irmão mais na vida da igreja. Amém? A palavra, né, por exemplo, nas nossas reuniões, precisa avançar mais. Eu estava compartilhando ontem para os irmãos, no nosso grupo familiar, ou nosso distrito, que tinha uma igreja, tem uma igreja aqui no Brasil, que há 5 anos ela tinha 6 irmãos reunindo. 6. Passou 5 anos, essa igreja hoje tem 350 irmãos reunindo. De 6 para 350. Mas aí os irmãos, eles fazem de tudo, né, para manter, né, uma situação em que até os novos que vão chegando, eles digam assim, isso aqui é uma igreja. Porque às vezes parece que na nossa reunião, eles não se sentem que estão numa igreja, quando chega alguém novo. Olha assim, a nossa maneira de reunir, né? Primeiro olha, não tem quem é o pastor daqui, ninguém sabe quem é o pastor, quem são os pastores. Aí lá os irmãos fazem o seguinte, né? Eles fizeram uma reunião e todos os irmãos presbíteros, eles vão de terno e gravata para a reunião. Porque de terno e gravata, quando eles chegam, as pessoas sabem, quem chegar de convidado sabe que aquelas pessoas que estão ali são os líderes da igreja. Eu não estou falando para a gente fazer isso aqui não, tá? Eu estou só dizendo que os irmãos tomaram essa iniciativa lá, para que isso, né, para eles pudessem mostrar para as pessoas que estão chegando, quem são os líderes das igrejas. E com isso, irmão, o que é que acontece? Com isso, muita gente que vai chegando, né, nova, quando ele entra ali, e aí já começa, né, a reunião já começa cedo, né, esses líderes já chegam cedinho, já estão na frente ali, recebendo as pessoas, né, ali já tem um grupo que está cuidando dos visitantes. Quando o visitante chega, a pessoa já carrega ela, já coloca no canto, já cuida ali, já dá toda assistência. Então, está todo um preparo para a reunião, para que a pessoa se sinta bem, e depois vem a palavra, que é o carro-chefe, não é? O nosso carro-chefe é a palavra. Nós temos uma palavra maravilhosa, não é? Graças ao Senhor. Mas só, irmãos, que as pessoas vêm, elas gostam da nossa palavra, mas quando ela olha no nosso meio, é muita informalidade, e às vezes muita irreverência. Nas nossas reuniões, o irmão chega a hora que quer, né? Chega a reunião do Partido do Pão, está marcado para 9 horas, aí chega alguns de 8h30, chega 8, 9 horas, chega outro 9h30, chega outro de 10 horas, chega outro, pergunta assim, cadê o pão? Não partiu o pão, já passou, aí vai lá, pega o pão, não é? Aí chega um, está ligado no celular, outro está mexendo no celular, não é? Então aí as pessoas que chegam e começam a observar isso, elas têm uma impressão nossa. Elas têm a impressão nossa. Então, qual é a impressão que nós estamos passando para as pessoas? Isso, irmãos, é muito importante. Porque isso pode ser o motivo dela ficar ou o motivo dela nunca mais aparecer. Então, cada pessoa que entrar no nosso local de reuniões é como uma pessoa que entra numa loja. O vendedor tem que fazer de tudo para não deixar aquele cliente se perder. Então, hoje, irmãos,
no mundo, né, quem é empresário sabe disso, é muito mais caro você ganhar um cliente novo do que você preservar o que você tem. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para preservar cada irmão na igreja. Cada irmão tem que ser preservado. Se você sentir a falta de alguém no seu grupo familiar, na reunião, se você sentir a falta de alguém no seu distrito, ou na reunião da igreja, você ligar para essa pessoa. Você não é o pastor? Você não está pastoreando? O pastor também admoesta, o pastor também exorta, o pastor também encoraja. Então, como pastores, a gente tem que estar atento aos irmãos. Para quê? Para que a gente possa fazer com que as pessoas sintam que essa igreja tem pastor. E não precisa falar assim, irmão, eu sou o pastor Jobson, aqui é o pastor Germano. Não precisa não. Se você for pastor, os irmãos vão perceber. E pastor é aquele que cuida das ovelhas. Então tem que fazer de tudo, irmão, para a gente não perder nenhum irmão na igreja, nenhuma irmã, nenhuma família na igreja. A igreja tem que crescer de forma sustentável, através dos grupos familiares funcionando adequadamente, os líderes ali funcionando. Cada um de vocês aqui tem uma responsabilidade na igreja. Então, primeira questão do foco, né? Ou seja, uma vez que eu sei agora qual é a minha visão, qual é a minha visão? É a edificação da igreja. Amém? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Amém. Edificação da igreja. Então essa é a sua visão. Para que Deus chamou você? Para você edificar a igreja. Ó Senhor Jesus. E aí todo o nosso foco tem que ser voltado para isso. Todo o nosso foco, agora ajustar o nosso foco. Para quê? Para edificar a igreja. Ter uma liderança adequada. Já que estamos falando de líderes, né? Uma liderança definida. Uma liderança responsável. Uma liderança irrepreensível, aperfeiçoada e comprometida. 5 itens. Tá? Primeiro é definida. A liderança, irmão, tem que ser definida. Quem são os presbíteros da igreja? No nosso caso, né, a gente não tem enfocado muito a palavra presbítero, né? Mas quem são os irmãos responsáveis daqui? Quem está chamando de presbítero, porque no grego a palavra presbítero quer dizer maduro. Não é que ele é uma pessoa totalmente madura, mas ele é alguém que entre aqueles que estão ali naquela igreja, ele é um que pode cuidar dos outros, ele é mais amadurecido do que os outros. Então Paulo, quando visitava as igrejas, ele percebia qual era aqueles, 10, 15, 20 pessoas, quem é que pode conduzir, quem é que pode responder por esses irmãos, não é? É quem pode pastorear, quem está cuidando. Então Paulo percebia daqueles irmãos que estavam à frente, quem estava cuidando. Aí esses que estavam cuidando é que mostra sinal de maturidade. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto menos maduro você for, menos você vai se preocupar com as pessoas. A pessoa que não é madura, ela só quer saber dela, do seu bem-estar, não é? Da sua condição. Se ela pode se preocupar com a sua falta, mas ela não se preocupa com a falta de outro. Então, quando a gente vai na vida da igreja, aprendendo a ser cuidado e aprendendo a cuidar, aí sim a gente começa a amadurecer. O sinal de amadurecimento, qual é? É quando você começa a se preocupar com outras pessoas. Quando você começa a saber se o Josinaldo está bem, espiritualmente, se o Rossandro está bem, se o Chico Zé está bem, independentemente do que você é. Se você é um cooperador, se você é um irmão presbítero, se você é um diácono, independentemente, todos nós precisamos de cuidado. É ou não é? Será que tem alguém aqui nesse auditório que não precisa de cuidado? Não. Todos nós precisamos de cuidado. Eu preciso de cuidado. Amém? Eu preciso de que vocês cuidem de mim. E eu também preciso cuidar de vocês. Então esse cuidado mútuo, irmãos. Então o amadurecimento, ele é observado quando? Quando a gente está cuidando de pessoas, está se preocupando com elas. Poxa, o irmão não pôde vir a esse aperfeiçoamento. Meu Deus, ele está perdendo. Ele está perdendo de ser aperfeiçoado.
Puxa, no próximo eu tenho que fazer de tudo para trazer ele. Não é? Esses meus irmãos que estão lá, estão perdendo. Eu sei que ficaram presbíteros que não vieram para essa comunhão. Eu sei que tem diáconos que não vieram para essa comunhão. Não tem? E eu pergunto, você está preocupado com eles ou não? Ou desde que você ganha aqui, eu gostei muito, está bom demais, tá? Mês que vem eu venho de novo. Sim, mas e os que estão do seu lado? Os que estão correndo junto com você? Precisam não ser aperfeiçoados? Precisa, né? Então eu tenho que me preocupar com eles, eu tenho que orar por eles. Senhor, faça com que no próximo aperfeiçoamento, fulano possa vir. Por quê, irmão? Porque, voltando, sozinho você é fraco. Juntos nós somos fortes. Tem um ditado africano que eu gosto muito de falar ele. Diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Você quer ir rápido ou quer ir longe? Amém. Então tem que ir acompanhado. Você tem que ter parceiros. Trazer esses parceiros para cá, para estar junto com você. Ó Senhor Jesus. Vocês viram que a gente colocou uma lista, não foi? No nosso grupo de aperfeiçoamento. Colocamos uma lista ali, não foi? De todas as igrejas. E colocamos os nomes dos irmãos. Não foi para cobrar, foi para encorajar. Porque quando você olha lá, você fala assim, oxe, meu nome está faltando aqui. Eu não posso perder, eu tenho que ir. Não é? E aí, se alguém faltou, quem está ali, está vendo, eita, fulano faltou. Eu preciso visitá-lo. Eu preciso ligar para ele. Preciso ter comunhão com ele. Não é, irmãos? Irmão, nós estamos juntos na corrida. Essa corrida nós não vamos ganhar sozinho. Não é? Aqui não é no mundo que você tem que ir, que o primeiro que ganha vai para o pódio. Depois vem o segundo, terceiro, e a partir daí não tem mais prêmio. Não, Deus quer dar um prêmio a cada um de nós. Mas esse prêmio, irmão, você quer ganhar sozinho ou você quer levar outros também junto com você? Já imaginou você chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu estou aqui. E você vai perguntar, e cadê Germano? E cadê Chico Zé? E cadê Josinaldo? Como é que eu vou olhar para o Senhor? Como é que eu vou conseguir olhar nos olhos do Senhor, irmãos? E eu vou falar assim, poxa, realmente, né, eu perdi de trazer meus irmãos junto comigo. Então, não pense em ir sozinho, pense em ir acompanhado. Amém? Nós somos um corpo. E cada um faz parte desse corpo. Por isso, irmão, a gente precisa focar nisso. Tem que definir os irmãos. Quem são os líderes? Voltando, os líderes são que cuidam. Estão preocupados com o rebanho. São os pastores do rebanho. Que Deus colocou para nós cuidarmos. Nós somos responsáveis, irmão. Cada ovelhinha que tem na sua igreja, você é responsável. E por que é importante definir? Porque você não define, você não sabe quem é, vai cobrar de quem? Não é? Irmão, quem é que toma conta daqui? Eu não sei. Então as cadeiras vão ficar desarrumadas. Ninguém vai arrumar as cadeiras. Ninguém vai arrumar o som. Quem é responsável pelo som? Eu não sei. Então tem que ter alguém que cuida do som. Para que está definida, é essa pessoa que cuida do som. E quem cuida das cadeiras? É fulano. E quem cuida de enviar as cartas? Cicrano. E quem cuida da palavra? Beltrano. E cada um, irmãos, tem sua tarefa, cada um tem a sua responsabilidade. Então na igreja é assim. Não existe liderança sem responsabilidade. É importante que você seja responsável na sua localidade. A igreja, para ser edificada, precisa de duas coisas. Precisa de palavra e de administração. Tudo na vida precisa de palavra e de administração. E a igreja também. Então, uma igreja sem palavra não é edificada. Mas uma igreja que tem palavra, mas não tem administração, é tudo bagunçado, ela também não é edificada. Então, irmãos, nós precisamos definida, responsável,
Eu sou responsável por isso, você é responsável por aquilo. Responsabilidade. Depois, irrepreensível, que é o tema do aperfeiçoamento de hoje, que a gente vai falar sobre isso, né? Irrepreensível. Aperfeiçoada, porque senão você não sabe como fazer. Eu estava tendo como agora com o Germano, né? O Germano estava falando comigo sobre isso, é verdade. Muitos de vocês têm dificuldade de como fazer. Às vezes a gente pode, a palavra pode dizer, irmão, vamos fazer isso, precisamos fazer isso. Sim, precisamos. Mas como fazer? Eu não sei. Então, precisamos ser aperfeiçoados no como fazer. E a questão de ser comprometido. Comprometido está ligado à questão da prática. Uma vez que eu fui aperfeiçoado, uma vez que eu aprendi a fazer, o que é que eu tenho que fazer agora? Praticar. Tá certo? Então, eu quero agora entrar nos pontos de hoje, tá? Por conta da questão do horário, para terminar cedo. E a gente vai entrar agora na nossa condição, tá? Abra aí em Isaías capítulo 6. Isaías 6. Amém. Senhor Jesus. Vamos ler Isaías 6, do versículo 1 ao 8, tá? Vamos ler todo mundo juntos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Amém? O Senhor está assentado, irmãos, sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Ó Senhor Jesus, eu quero compartilhar, irmãos, um pouquinho desse trecho aqui, que eu ganhei numa mensagem, né, que o Miguel liberou, tá? Recentemente, no aperfeiçoamento em São Paulo, o Miguel falou sobre esse ponto aqui. E esse ponto me tocou. Ele falou que Isaías teve 3 visões aqui. A primeira visão foi a visão do Senhor. Amém? Nós precisamos ter a visão do Senhor. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar no Espírito. Viver no Espírito para poder ter a visão do Senhor. E aqui vem a segunda visão. A segunda visão é da sua condição. Quando ele viu o Senhor, e ele viu a sua condição, ele falou assim: estou perdido. Estou perdido. Porque eu vi o Senhor e sou homem de impuros lábios. E o terceiro ponto é sobre a visão da obra do Senhor. O Senhor falou aqui: a quem enviarei? Havia uma necessidade. Irmão, primeiro, nós precisamos ver o Senhor. Segundo, nossa condição. Eu pergunto: nós temos visto nossa condição? Como é que está a nossa condição? Irmão, vocês percebem a grandiosidade que é a obra do Senhor? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nem existia mundo quando Ele nos escolheu.
Ele nos pré-conheceu, nos escolheu, nos predestinou para a filiação, ou seja, para amadurecer, para receber, né, a maturidade de vida para poder reinar com o Senhor. E tem uma herança para nós. O plano de Deus é grandioso. E Ele quer fazer de nós, né, que somos tição tirados do fogo, uma obra-prima. Uma obra-prima que Ele quer apresentar para os principados e potestades. Eu achei interessante, né, que o Pedro na mensagem falou que os principados e potestades viviam o tempo todo assim zombando de Deus, né? Ah, cadê o homem que você criou? Cadê o homem que você criou? Só vive caindo. Só vive no pecado. Cadê o seu plano? Você tem um plano eterno? Quem vai cumprir esse plano? Esse homem caído? Esse homem pecaminoso? Que vive pecando o tempo todo? Aí você olha, né, para a situação lá do começo, né, de Noé, que viu a graça diante do Senhor, achou graça diante do Senhor, mas saiu da arca e tudo bem. Aí se pensava que Noé ia avançar, assim que ele saiu, se embriagou, ficou nu dentro da tenda. E aí os principados olham para o Senhor e falam assim: cadê o Noé? O teu Noé, como é que está? Está nu dentro da tenda, embriagado. Olha a vergonha, teu Noé. Aí depois o Senhor, tá bom, vamos para frente, né? Aí depois vem Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí daqui a pouco está Davi envolvido em prostituição, adultério, assassinato. Aí olha assim, cadê? Esse é o homem segundo o teu coração? É esse que vai ter o reino através dele? O reino vai vir por esse homem aí? Então você imagina, irmão, Deus, né, o tempo todo ouvindo de principados e potestades a nossa condição. Porque a Bíblia fala que é o nosso acusador, não é? De dia e de noite, está acusando, tá aí, cadê? Aí, caiu de novo, não é? Aí, tá vendo teu filho aqui, tá vendo Mazinho, caiu de novo, não é? Tá vendo Fernando, outra queda, cadê? Tu vai cumprir nada, não é? Tá vendo Jobson, né? A gente está sempre caindo, né? Jobson caiu de novo, não é? Mas aí, irmãos, Deus tinha algo guardado. Amém? Sabe o que é esse algo guardado? É Cristo. Amém? Aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que todos se fizeram novas. Não é? E ainda fala assim: nenhuma condenação há. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para fulano, nem para Beltrano, nem para Cicrano, não, é para os que estão em Cristo. Então a pergunta é: você está em Cristo? Amém? Se você está em Cristo, irmão, você não deve receber acusação de ninguém, porque você está em Cristo. Sabe qual é a nossa salvação? É Cristo. E quando Deus olha para nós, se Ele nos vê sem Cristo, nós estamos nus. Sem Cristo a gente está nu diante de Deus, cheio de pecado. Mas quando você está revestido do novo homem, amém? Deus não vê nenhum defeito em você. Amém? Diga assim para o irmão do seu lado: Deus não vê nenhum defeito em você. Eu estava viajando, né? Estava viajando ontem. Aí eu vi uma plantação, de longe assim, uma plantação de cana-de-açúcar, né? Tudo verdinho, tudo verdinho. E eu olhei de longe assim, irmão, não tinha defeito nenhum. Tudo bonito, né? Com essas chuvas, tudo não tinha, tudo, você olhava assim, é perfeito, perfeito. E eu imaginei o seguinte: se eu chegasse perto e entrasse naquela plantação, eu ia ver formigueiro, eu ia ver uma praga aqui num pé de cana, eu ia ver essa outra cana aqui com as folhas secas caindo, não é? Mas quando você olha que você vê o corpo, você não vê defeito. Amém?
Então, quando Deus olha para nós, Ele vê a igreja. E a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, ou qualquer coisa semelhante, irmãos. É obra-prima de Deus. Então aí, isso era o que Deus tinha guardado. O mistério oculto dos séculos, das gerações. Então quando Cristo veio, irmãos, aí Cristo resolveu tudo por nós. Não precisa você lutar, não. É só você estar em Cristo. Ah, mas eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser correto. Não, você tem que estar cheio de Cristo. Se você estiver cheio de Cristo, irmão, tudo vai ser consequência na sua vida. Ó Senhor Jesus. E aí nós entramos nessa questão exatamente do aperfeiçoamento de hoje. O que é que Deus quer hoje entre nós? Que você seja santo e irrepreensível. Amém? Ele nos escolheu. Não é isso? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É isso. Agora, é esse ponto que eu quero tocar para os irmãos, né? O que é ser santo? É ser cheio de Deus. É buscar Deus. É desfrutar de Deus. Quanto mais você desfruta de Deus, através de Cristo, né? Mais a santidade é introduzida em você. Aí, irmãos, é nesse ponto que a gente vai falar hoje, né? A partir de agora, o treinamento vai ser nesse ponto. Deus quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E aqui eu quero ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abra aí. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 5, tá? A gente vai agora trazer os pontos práticos, tá? Versículo 23. Vamos ler. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus, Ele quer nos santificar em tudo, em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo. Mas Deus precisa de quê, irmão? Da nossa cooperação. Amém? Nós precisamos cooperar com o Senhor para que Ele possa nos aperfeiçoar. E a questão é, a primeira pergunta: como está na questão espiritual, tá? Que é o primeiro ponto que a gente vai falar agora. Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Tá? Vamos falar de 3 pontos, tá? O aspecto espiritual, a santidade no espírito, depois na alma e depois no corpo. Amém? Primeiro ponto: como está o seu relacionamento com o Senhor? Ó Senhor Jesus. Primeiro ponto, tá? Então eu queria ver com vocês o seguinte. Abra em Mateus capítulo 24, versículo 12. Eu vou adiantando, tá? E vocês vão me acompanhando, para não perder tempo. Mateus capítulo 24, versículo 12. Preste atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero perguntar, como é que está o seu amor perante o Senhor? Aqui, sendo bem prático, né? O amor significa o fluir da vida. Como é que está a vida fluindo no nosso interior? Como é que está esse fluir da vida no nosso interior? Agora abre em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ver o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a ensinos a espíritos enganadores
e a ensinos de demônios. Olha só, irmãos, eu pergunto, estamos ou não estamos nos últimos dias? Estamos nos últimos dias. E aqui fala da apostasia, que também fala da apostasia em 2 Tessalonicenses. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a apostasia. O que é apostasia? É o desvio da fé. O que é que o inimigo quer? O inimigo quer nos desviar da fé. E nós precisamos ter cuidado para nós não desviarmos da fé. Por exemplo, né? Abra aí também em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Tá? Do 14 ao 17. 3:1 primeiro, tá? Vamos ver o 3:1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 até o 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil. Nós estamos nos últimos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, o que o inimigo quer é tirar de nós a palavra do Senhor. A apostasia vai vir porque as pessoas não vão mais valorizar a palavra do Senhor. A apostasia vai vir, segundo Tessalonicenses fala sobre o iníquo, né? Que o iníquo vai se levantar. Mas tem uma coisa que está hoje retendo a iniquidade, retendo o iníquo. E essas coisas, né, alguns estudiosos dizem que são, por exemplo, os vencedores. Até o momento que os vencedores não forem arrebatados, o iníquo está ainda sendo retido. Mas quando ele for arrebatado, irmãos, aí o iníquo vai se alastrar pela terra. Outra coisa também, dizem que também é verdade, né, que o que está retendo o iníquo hoje ainda é a palavra do Senhor. Hoje no mundo ainda há a palavra do Senhor. Mas pouco a pouco essa palavra está sendo tirada. Pouco a pouco. Ela está sendo tirada. Não é a palavra física. A palavra física nós temos. A Bíblia não vai ser tirada, vai estar para vender em todo canto. Você encontra na SBB, você encontra nas livrarias evangélicas, no serviço de literatura da igreja. Não é a palavra física, mas é a palavra no nosso coração. E eu pergunto o seguinte: muitos de nós aqui, irmãos, muitos de nós já está sofrendo isso, porque a palavra que está sendo tirada de nós. E eu pergunto, como é que está o seu relacionamento com a Bíblia? Com a palavra do Senhor? Nós temos tido tempo com a palavra? Temos gastado tempo na palavra? Temos vivido a palavra? Irmãos, o que nos guarda nesse mundo é duas coisas: o Espírito e a palavra. A palavra tem que fazer parte do nosso viver cotidianamente. Em Deuteronômio capítulo 6, não vou ler agora, mas depois você lê. Deuteronômio capítulo 6 diz o seguinte: que o Moisés falou assim: a palavra tem que estar agarrada a você, na sua mão e na sua testa. Olha só, tem que estar na sua mão e tem que estar entre seus olhos, na sua testa. Exatamente. O que é a sua testa? É o que você pensa. Qual é o conteúdo dos seus pensamentos? Você está pensando em quê? Você está pensando como gentios? Ou está pensando com uma palavra? A sua mente está cheia da palavra do Senhor. A sua vida é pautada pela palavra do Senhor. As suas ações são pautadas pela palavra do Senhor. Seus atos, suas atitudes é pela palavra. Então aí Moisés falou assim: tem que estar na sua testa a palavra, tem que estar na sua mão. Aí ele fala assim: quando você se levantar, palavra. Quando você se deitar, palavra. Quando você se sentar no caminho, palavra. Com seu filho do seu lado, palavra. Caminhando com seu filho, palavra.
Irmãos, é a palavra o tempo todo. Se você não fizer isso, você está perdido. A palavra está sendo tirada de você. E o que é que o Novo Testamento fala? E assim habite Cristo no vosso coração, né? Habite também a palavra de Deus, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é assim? Agora é só habitar? É habitar ricamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra tem que ser rica em nós, irmãos. Mas hoje, irmão, o que é que está acontecendo? Muitos irmãos não têm mais tido o gosto de ler a Bíblia. Perderam o apetite da palavra. A palavra está lá, na sua casa. E talvez fique com uma palavra que muitos católicos fazem, né? Que coloca lá, abre no Salmo 91 e deixa lá. A palavra está lá, aberta. Mas a questão é, ela está no seu coração? E eu quero perguntar para vocês, irmãos, quanto tempo você tem gasto com a palavra? Não é? Por quê? Porque o dia a dia, ele é feito para afastar você de Deus. A estratégia do inimigo é distrair você, é tirar o seu foco. Sabe o que é o foco? Você pode ter uma visão ali, ó, mas a sua visão, se não estiver focada, fica fora de foco. Você vê tudo embaçado. Então o inimigo quer embaçar você. E aí o que acontece? Você tem a palavra na sua casa, mas ela não está no seu coração. Você não está lendo a palavra. Você não está desfrutando da palavra. Como o Senhor nos mostrou aqui em Deuteronômio. De manhã, ao acordar, é palavra. Ao dormir, é palavra. A palavra tem que estar na sua porta, na sua casa, nas ombreiras. Porque a nossa salvação é a palavra. Vamos ler aqui Amós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amós 8, 11. Tá bom. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Apocalipse diz que vai ter um momento que vai acontecer a marca da besta, né? E a marca da besta vai estar onde? Na testa e na mão, não é? Exatamente o lugar onde Deuteronômio fala que tem que estar o quê? A palavra, na testa e na mão. O que é a marca da besta, irmãos? A marca da besta não é meramente um chip. Vou implantar um chip na testa. Não é isso. A marca da besta, sabe o que é? Já está sendo implantada. É ideologia. São as várias ideologias que estão sendo implantadas e que muita gente está indo nessa. E que se nós não estivermos fundamentados na palavra, nós vamos ser enganados. Então, o que é que você está fazendo hoje? O que é que permeia seus pensamentos? São as coisas do mundo? Ou é a palavra? As suas atitudes são o quê? Atitudes relacionadas com as coisas mundanas ou é a atitude da palavra? Então a gente precisa, irmãos, realmente perceber que nós não podemos ser enganados. Nós precisamos buscar a comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor em oração e palavra. Ó Senhor Jesus. Então a palavra é fundamental para nós. Por isso, irmãos, que a gente tem aí, né, tanto encorajamento na igreja para a gente ler. Não é? Foi dado a nós o que? Um guia de leitura para nos ajudar a ler a Bíblia.
Se você não quer ler através do guia, então não tem problema, pega uma sequência. Não é? Faça assim. Não, mas eu quero ler o Novo Testamento. Tá bom, então lê o Novo Testamento. Ah, mas eu quero ler as epístolas de Paulo. Então lê as epístolas de Paulo. Mas leia. Né? Não, mas eu só tenho tempo para ler um capítulo. Então lê só um capítulo. Aí você vai ganhando aquele encargo pela palavra. E aí, também, irmãos, eu acho que muitas vezes o apetite não vem para nós, porque quando a gente pega a Bíblia, pega de maneira religiosa. Ah, eu vou ler para cumprir minha tabelinha aqui, porque eu tenho que cumprir aqui. Os irmãos falaram que tem que ler a Bíblia, então eu vou pegar aqui e ler um capítulo. Não é isso, irmãos. É que Deus quer falar para você na Bíblia. Como é que Deus vai falar para você se não for através da Bíblia? Fala comigo. É você pegar a Bíblia e falar: Senhor, eu preciso do teu falar. Não dá para viver sem a tua direção. Não dá para viver sem o Senhor falar comigo. Porque só o falar de Deus é que traz fé para nós. A fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Deus. Mas se eu pegar a Bíblia, meu, como eu vou ler porque eu tenho que cumprir aquela tabelinha, ela vai ser mais um livro de historinha para você. Então você precisa dizer assim: eu vou ler a Bíblia porque eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ganhar fé. Eu preciso ouvir o falar do Senhor. O que é que Deus tem que falar para mim? Tem que haver um desespero em você. Deus, fala para mim. Senhor Jesus. Eu estava pensando hoje de manhã, irmãos. Quando a gente vem para um treinamento como esse, por exemplo, né? Vocês sabem disso, né? Vocês que liberam a mensagem. Não é fácil. Por exemplo, para vir para cá, para falar essa palavra que eu estou falando aqui, você não sabe o quanto de desgaste aconteceu comigo. O estresse que a gente vive. Preparar um aperfeiçoamento desse. Preparar a palavra para falar para vocês. Mas falar o quê? Se você não for diante dos seus e perguntar: Senhor, eu vou falar o que para os irmãos? Você vai simplesmente pegar uma mensagem. Eu vou preparar uma mensagem porque eu preciso desse aperfeiçoamento, dar uma mensagem para os irmãos. Irmão, que mensagem eu tenho para dar para vocês? Nenhuma. Eu não tenho mensagem para vocês. Mas Deus tem um falar para vocês. Deus quer falar para vocês. E eu tenho que ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu é que sou o responsável. Eu é que vou falar. Mas eu preciso do teu falar. E eu digo para o Senhor: o Senhor, tu sabe da minha limitação. Eu sou limitado. Eu não sei falar. Eu não sou eloquente. Mas eu só quero falar o que o Senhor mandar falar. Porque a minha necessidade é a necessidade dos irmãos. Então, irmãos, isso é desgastante estar aqui. Você não sabe, né, o tempo de sem dormir, a preocupação o tempo todo na cabeça aqui, ó, o tempo todo a mensagem, como é que eu vou começar a falar, qual os versículos que eu vou falar, qual o ponto, o Senhor fala para mim, e o tempo todo prepara, né, sinopse, rasga a sinopse, prepara de novo, rasga de novo, vai lá e ora: Senhor, no sentimento não veio ainda, eu preciso do encargo, o que o Senhor tem para falar, qual a maneira de falar, qual os versículos que vai usar, qual os exemplos que vai usar, eu não sei, porque eu não sei seguir, né, ponto assim, um pontinho, outro ponto, não, eu quero falar o que, a mensagem, a palavra que o Senhor der. Então, nós temos que ser assim, irmãos. Nós temos que ser assim. Se você é um irmão que libera mensagem na sua igreja, e você simplesmente sabe preparar a boa mensagem, você vai dar a sua mensagem. Vai dar a sua mensagem. Mas a questão é a seguinte: o que é que Deus quer falar? Né? O que é que nós precisamos ouvir da parte do Senhor? É a mesma coisa com a Bíblia. Quando pegar a Bíblia: Senhor, o que é que o Senhor quer falar para mim? Nesses versículos aqui, nesse capítulo. O que é que o Senhor quer falar para tocar meu coração, para mudar minha vida? O que é que tem aqui dentro que, se tocar em mim, vai mudar minha vida? Vai mudar minha atitude? Vai mudar meus hábitos? Vai mudar minha maneira de ser? Se não mudar, não tem nenhum poder sobre nós. Você vai ler a palavra, lê o tempo todo, não muda a sua vida em nada. Você continua, né,
Deus tem um encargo com a igreja e você conduz do mesmo jeito. Ah, tanto faz você chegar atrasado, chegar na hora, tanto faz você faltar ou participar da reunião, tanto faz você se preparar para a palavra ou não. Mas se a Bíblia tem poder sobre você, ela vai mudar a sua vida. Amém? Então a palavra só tem valor para nós se ela mudar a minha vida. Se ela não mudar a minha vida, é qualquer outro livro qualquer. Então, irmãos, essa palavra tem que mudar a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Então tem que ir diante do Senhor. Orar. E orar não é religiosamente. Eu vou subir um monte para orar. Você pode também fazer isso, não tem nenhum problema. Mas a Bíblia fala que você tem que orar sem cessar. Não é verdade? Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Irmãos, eu estou dirigindo aqui meu carro, eu estou vindo para cá e a gente vem orando. Senhor, abençoa o treinamento, abençoa os irmãos que estão vindo, que estão chegando de viagem, abençoa os irmãos na estrada, para que não ocorra nenhum acidente. É no dia a dia, você está dirigindo, você está invocando o nome do Senhor o tempo todo. Tem um hino que a gente canta que fala assim: Senhor, eu invoco ao Senhor para não viver alheio a Ti. Eu não posso viver alheio ao Senhor. Invocar o nome do Senhor o tempo todo. Trabalhando, você trabalha, mas você trabalha dependendo do Senhor. Não é? Uma decisão no trabalho, não é, chamando? Algo que tem que ser feito. Orar, Senhor, como fazer? É algo secular. Mas, irmão, nós somos espirituais. Amém? Nós somos espirituais. Eu estava ontem, compartilhando lá no nosso distrito, essa semana, o meu neto, o Arthur, ele adoeceu, com a garganta inflamada. Aí estava tomando antibiótico. E esse antibiótico muito ruim, muito amargo. E aí a menina que toma conta dele, aí foi lá em casa e falou: eu trouxe Arthur aqui porque ele não está querendo tomar o remédio de jeito nenhum, ele tem que tomar. Aí eu falei: tá bom, vamos para cá, Arthur. Eu trouxe ele para o quarto, com Lourdinha. Aí eu falei assim: nós vamos orar por você. Tá certo? Primeiro a gente vai orar, porque quem vai curar você é o Senhor. Aí ele disse: tá bom. Aí eu e Lourdinha oramos por ele. Depois terminou a oração, aí falou assim: agora você precisa tomar um remedinho, tá? Porque o Senhor vai curar você. Então os meus netos, eles já precisam ver em mim que eu sou espiritual. E sabe onde é que você começa a ser espiritual? Na sua casa. Amém? É você passar por um problema e você chamar sua esposa para orar com ela. É o seu filho adoeceu ou passou por um problema, você chamar seu filho para orar com ele. Irmãos, isso não é religião não. Isso é dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por tantos problemas na vida e nós queremos logo resolver. Não ora ao Senhor. Não pergunta ao Senhor que atitude tomar. Não é? E isso, irmãos, se a gente viver dessa forma, não vamos crescer em vida. Problemas que a gente passa, às vezes, eu falo sobre isso daqui a pouco, com irmãos, vamos colocar diante do Senhor. O Senhor quer trabalhar em você. Amém? Então, em todas as situações, irmãos, eu preciso que, para ter bem-estar espiritual, eu preciso ser alguém espiritual. Vocês entenderam? A nossa consciência não pode ser manchada. Às vezes, nós estamos vivendo um mundo, irmão, muito pecaminoso. Se você não tiver cuidado, você vai se impregnar do pecado. Você passa na rua, dirige seu carro, você está lá orando, de repente você olha um outdoor pornográfico. Se você não se botar para o Espírito, irmãos, você vai ficar pensando naquelas coisas. Hoje, o acesso à internet, o acesso ao mundo baixo, pornográfico, está cada vez mais fácil. Você navega pela internet, trabalhando,
ou fazendo uma pesquisa, estudando alguma coisa, quando você menos espera, você é atacado. O inimigo lança um ataque ali. Aparece uma foto para atrair você. Aparece uma frase para atrair você. E nós temos que ter cuidado. Porque você tem que ter cuidado, porque você é santo. Amém? Diga para o irmão do seu lado, você é santo. Amém? Amém? Irmão, você tem que ter cuidado. Tenha cuidado na sua vida. Porque o ataque está cada vez pior. O inimigo vai lançar ataques. Olha, tem uma pesquisa recentemente, mais de 50% de pastores veem sites pornográficos. Mais de 50%. Está vendo os ataques do inimigo? Agora eu pergunto, irmãos, se você visita um site desse, como é que vai estar a sua consciência? Para você liberar uma mensagem, para você apacentar um irmão, para você dar uma palavra para alguém. Vocês estão vendo como a gente tem que se guardar? Né? Abra aí na sua Bíblia, abra aí em, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo 1,3. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo aqui tinha uma consciência pura. Para servir a Deus tem que servir com consciência pura. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Esse agora foi 1 Timóteo 1,3. 2 Timóteo 1,3. Agora vamos ver Romanos. Romanos capítulo 9. Irmão, isso é muito importante para nós, irmão. Amém. 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha só, Paulo fala aqui que a consciência dele testificava com o Espírito Santo. E o Espírito Santo testificava com a consciência dele. Agora abra em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Abriram? Vamos ler os versículos 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Está vendo? A consciência é um barco, e a fé está dentro do barco. Se o barco naufragar, a consciência vai junto. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que quando a sua consciência é afetada, a sua fé enfraquece. Entenderam? Porque tem muitos irmãos que a fé está fraca. A fé está fraca. Sabe por quê? Porque tem problema de consciência. Está em situação de pecado. Pecado não resolvido. Entenderam? Problema que está. E esse problema está acusando ele na consciência. Ele não consegue avançar. A fé dele não aumenta. Está naufragando na fé. A consciência. A nossa consciência é importante, irmãos. Nossa consciência é uma parte do Espírito. E nós temos que conservar a nossa consciência pura. Então eu quero dizer para vocês, qualquer coisinha que venha a mexer com a sua consciência, você precisa resolver. Você tem que ir diante do Senhor. Fala, Senhor, me perdoa. Eu vi isso que eu não podia ver. Eu fiz isso que não podia fazer.
Me perdoa, Senhor, me lava com teu sangue. E a Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o Senhor sabe. O Senhor sabe, irmão, nossa situação. E nós estamos na igreja. E a igreja, irmão, não pense também que a igreja vai ser um lugar de... Porque nós somos santos, né? Ah, é um lugar que não tem pecado. Não, tem pecado na igreja. Tem fraqueza na igreja? Tem fraqueza. Tem irmãos fracos na igreja. Tem irmãos com problema na igreja. Tem irmãos doentes na igreja. Tem irmãos enfermos na igreja. E tem que ser cuidado. Enfermidade espiritual, enfermidade na alma e enfermidade no corpo. E qualquer enfermidade, irmão, qualquer doença impede a gente de servir o Senhor. Por isso ele falou, que o Paulo falou, o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis perante o Senhor, na sua vinda. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, se tem problema entre nós que não foi resolvido, tá? Você precisa resolver. De repente você lembrou daquele irmão. Aquele irmão, eu falei mal dele. E a sua consciência começa a te acusar. Então vai lá resolver esse assunto. Não é? Ou eu fiz aquilo de errado. Quando não envolver pessoa, for só você, vá diante do Senhor. E resolva. Se envolver outros, resolva com os outros também. Ah, eu estou devendo a fulano, não paguei ainda. A sua consciência lá, você está devendo, está vendo? Você é devedor. Você não vai pagar o irmão não, sua dívida. Está vendo? Você é velhaco, não paga suas contas. Aí você fica com aquilo acusando, ó, sua consciência. Aí a sua fé vai naufragar. Tem que resolver. Não é? Resolver os problemas. Tem problema entre nós, irmão, que tem que ser resolvido. Senão nossa consciência fica enfraquecida e nossa fé acaba naufragando. E nós temos problema também, sabe o que? Na alma. Agora o problema é na alma. Abra aí em Mateus capítulo 9. Mateus 9. Ó Senhor Jesus. Versículos do 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Está vendo? Você vê quem era o público do Senhor, que ele cuidava? O público do Senhor não era aqueles que não tinham defeito. Não era aqueles que eram perfeitos. Não. Mesmo porque não existe. Sabe quem era o público do Senhor? Pessoas doentes. Pessoas enfermas. Isaías 61, o que é que diz? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a libertar os oprimidos. Irmãos, tem muita gente oprimida, tem muita gente deprimida, tem muita gente ansiosa, tem muita gente com problemas, seja na alma, no espírito e no corpo, na vida da igreja, e precisa de nossas orações. Olha, uma das coisas que mais... Quem foi que teve Natal? Foi o Zé da Silva, né? Zé da Silva teve Natal, falou assim, irmão, eu fiquei impressionado com a igreja de Natal. O senhor está avançando lá, graças ao Senhor, está, né, ganhando pessoas novas. Teve um fim de semana que apresentaram 30 ou foi 40 irmãos batizados, né? Tá? E eles estão com uma prática, sabe qual é a prática? É todo o Partido do Pão no final, eles perguntam, irmãos, tem alguém aqui que precisa de oração? Que está precisando que nós oremos, seja no seu trabalho, seja na sua saúde, seja na sua questão psicológica. Vem até aqui à frente, e está indo muitos irmãos para frente para receber a oração.
Irmãos, eu creio que a gente precisa restaurar essa parte espiritual entre nós. Porque parece que a gente não tem problema nenhum, não é? A gente chega nas reuniões ali, ninguém tem problema. Só que está cheio de problemas. E a gente senta, ouve uma palavra, termina a mensagem, vai embora, como se nada tivesse acontecido. Mas e se tiver gente que precisa de oração? Por que é que, por exemplo, né, em outros lugares, os irmãos tá crescendo, porque as pessoas falam assim, eu vou para o culto, né? Eu falo assim, eu vou para o culto porque eu quero ouvir a palavra, mas eu quero também ser curado. Não é? Nós temos problemas. Não de uma maneira religiosa, não é religiosidade, mas perguntar assim, tem alguém que precisa de oração? O que é que a Bíblia fala? Tem alguém doente? Chama os presbíteros para orar. Não fala isso? Né? E a oração da fé vai valer o quê? Vai curar o enfermo. Não fala isso? Está na Bíblia. Então, irmãos, às vezes a gente está lá, liberando, eu estou aqui falando para vocês, mas o Espírito Santo sabe o que é que está dentro de vocês. Talvez no coração de vocês tem muitas coisas, e alguns aqui estão aqui ansiosos, estão aqui deprimidos, né? Estão aqui com problemas, que precisam ser curados. Então, não tem nenhum problema, né? Se a gente falar, irmãos, tem alguém aqui que precisa de oração hoje. Se você não quiser fazer na frente, faz depois. Mas o importante é, vamos orar pelos irmãos, orar pelas pessoas, não é? É a necessidade, irmão. Tem muita gente com problema na alma hoje. E agora eu quero falar alguns pontos práticos entre nós que pode acontecer e talvez esteja acontecendo entre nós, tá? Primeiro ponto. Mágoa. Tem muitos irmãos com mágoa. Sabe por que tem mágoa? Porque nós temos uma questão chamada relacionamento. Principalmente na vida da igreja. Porque quando é, por exemplo, num grupo cristão, denominacional, as pessoas vêm e não se conhecem muito não. Vem aquele grupo ali, aí ninguém se conhece, ninguém se relaciona muito, ouve aquele culto, ouve mensagem, canta alguns hinos e vai embora. Acabou. Mas a gente não. A gente tem grupo familiar, a gente conhece os irmãos, conhece os defeitos dos irmãos, não é verdade? Às vezes tendo um problema entre irmãos. Esse viver familiar nos aproxima mais, não é? E faz com que os nossos defeitos sejam, né, colocados para fora. E a gente começa a ter problema com o outro. Aí, por exemplo, eu me lembro, né, quando a gente vai servir junto. Olha só, quando você começa a servir junto, irmão, você vai ver o quanto você precisa ser tratado. Não é? Se eu for sozinho, não vou ser muito tratado não. Mas vamos juntar agora. Vai ser eu, Germano, Léo, né? Igor, Juninho, Pablinho, vamos juntar agora. Irmão, aí a gente começa. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, não sei o quê. Vai ter. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vai se relando um no outro. Não é? Se relando no outro. Aí o que acontece, Fernando? Aí vem assim, ó, aí tem irmãos que não sabem administrar relacionamento. Aí, como não administra conflito, o que acontece? Aí começa a criar mágoa no coração. Certo? Aí ele fala assim, Senhor, é o seguinte, me dê qualquer outro irmão para servir junto com ele, mas não me bote junto com o Germano, não. Né? Um exemplo, Germano, claro que você do meu lado é um prazer, né? Aí o senhor falou, não, eu vou dar outro Germano para você, vai ser 2 agora. Não é? Vai ser 2. Irmãos, esse é o maior problema nosso. Servir juntos, irmão, não é fácil. Não é fácil. Você vai ser tratado. Você vai ser morto. Você vai ser esfolado. Certo? Colocado sobre o altar. Só vai restar cinzas. Não é?
Até o momento que você fala assim: Senhor, realmente, eu não estou entendendo agora porquê disso, mas o Senhor sabe. Irmãos, o maior problema nosso, sabe o que é? É que a gente não compreende que aqueles que o Senhor colocou perto de nós é para nos aperfeiçoar. Entendeu? A gente acha que é aquele que o Senhor colocou, a gente só vê o lado humano. Eu vou dizer assim: pai, mas Germano é chato, mas Chico Zé é chato, mas Fernando, não é isso. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. E o Senhor vai colocar junto de você pessoas totalmente diferentes de você, para servir junto com você, para nós nos edificarmos. Aí é que vem a edificação, irmãos. Isso é que dá edificação. Se eu falar assim, ó, eu vou usar o exemplo, né, da parede, né? Olha só, isso aqui está edificado. Agora você imagina o que sofreu, né? Os tijolos, a argamassa, a areia, né? Para poder formar isso aqui, ó. Então, se a gente é muito solto na igreja e a gente quer edificar com quem a gente quer, você fica como uma parede que não tem muita sustentação. Agora, quanto mais você tem conflito entre nós, né? Ajuste para lá, para cá, tal. Esses ajustes vão nos fortalecendo e vai fazendo com que a nossa união, né? A nossa unidade se fortaleça cada vez mais. Então, não escolha com quem você vai servir. Quem vai escolher é Deus. Agora entenda o seguinte, que aquela pessoa que Deus colocou do seu lado ali, é porque Deus quer que seja ela, porque você precisa dela para ser aperfeiçoado. Aí o que acontece? Por não perceber isso, nós criamos mágoa no coração. Aí, se você tem oportunidade, começa a falar: mas fulano é chato, mas fulano é assim, mas fulano é assado. Irmão, quem somos nós? Né, como diz a Bíblia, quem é você para julgar o servo alheio? Não é? Se está em pé ou se cai, isso é com o Senhor. Não é? Mas por que eu estou falando isso, irmão? Eu estou falando isso para dizer assim: se você tem mágoa hoje no seu coração de alguém, coloque isso dentro do Senhor. Amém? Para ser tratado. Não dá para servir o Senhor com mágoa. Não dá, irmãos. Você saber que você está orando ao Senhor e o Senhor está dizendo assim: e aquele irmão lá, que você não se acertou com ele ainda? Não é? As mágoas, irmãos, são como são como pragas que nos impedem de crescer. Nos impede de crescer. Rancores, ressentimento, isso não pode existir entre nós. E tem também entre casais, até irmãos responsáveis na igreja, que em casa é uma coisa, mas não trabalha, mas na igreja é outra. Por exemplo, a gente teve um jovem que nos procurou numa conferência de jovem e falou assim: irmãos, eu queria que o irmão me ajudasse. Qual é o seu problema, meu amado? É o seguinte: é meu pai. É que meu pai em casa é uma pessoa e na igreja é outra. E eu não compreendo isso. Isso é um conflito na minha cabeça, porque ele em casa maltrata minha mãe, me maltrata, mas quando chega na reunião ele dá uma palavra e parece que está tudo bem. É outra pessoa. E isso está gerando um conflito no meu interior, eu não consigo compreender. Eu até já pensei em deixar de reunir. O jovem falando isso. E esse irmão é o irmão que libera mensagem na igreja. Como pode isso? Por isso que eu falo: que palavra você vai dar para a igreja? Não é? Que palavra? Por isso que tem que haver a nossa intimidade com o Senhor. Porque na intimidade com o Senhor fala assim: olha, Jobson, você precisa ajeitar aquilo ali. Vá lá ajeitar. Aí eu falo assim: amém, Senhor, eu vou lá ajeitar. E você vai lá consertar. Olha, Jobson, você está falando também nisso aqui. Então o Senhor vai trabalhando em nós. E esse trabalho em nós, que é a urdidura, né? Esse trabalho na comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor, resulta, irmãos, num resultado horizontal. Nosso viver com a nossa esposa muda em casa.
Nosso viver com nossos filhos muda em casa. Nosso viver com os irmãos na igreja também muda. Porque isso tem que resultar em algo. Como é que eu tenho comunhão com Deus e não resulta em algo horizontal? Tem que resultar. É ou não é, irmãos? Então a gente precisa... Por que é que eu estou falando tudo isso hoje? Porque hoje esse aperfeiçoamento é para acertar o vaso. Amém? É o vaso. Não adianta chegar aqui e falar, irmão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a tática agora é essa. Não adianta se o nosso vaso não está bem. O nosso vaso precisa ser acertado. Precisa ser limpo, né? Porque dentro dele tem um tesouro. Então cada um de nós que está aqui é um vaso. E esse vaso tem que ser fortalecido. Amém? Nós temos entre nós, como eu falei no começo, né, vários níveis de irmão. Tem irmão que está aqui que tem 30 anos de vida da igreja. Tem irmãozinho que está com 1 ano de vida da igreja. É diferente o crescimento, irmãos. Porque o crescimento não é rápido, é lento. Não pense que você vai crescer rápido. Não. Para crescer são anos e anos a fio. Para crescer. Então o Senhor está nos preparando. Tá? Essa reunião de hoje aqui é para mostrar o cuidado que o Senhor está tendo com cada um de vocês. Deus ama você. Amém? Então, por exemplo, né, nosso aperfeiçoamento, o nosso formato nesse aperfeiçoamento de hoje aqui, irmãos, não é falar de obra, não é falar de coisas para fazer, é falar da gente. Amém? Primeiro eu preciso ser trabalhado na mão do Senhor. Amém? O vaso precisa ser trabalhado na mão do oleiro. Não é? E aí, é coisa simples, né? Nosso relacionamento em casa com a nossa esposa. Não é? Já imaginou você sair de casa brigado com a sua esposa? E você vai para uma reunião. E você vai falar da palavra do Senhor naquela reunião. E a sua esposa está sentada na sua frente. Aí a sua consciência, irmão, até mesmo a sua linguagem corporal vai ser afetada. Porque na verdade você vai falar uma coisa, mas sua linguagem vai dizer outra coisa. Quando os irmãos olhar para você, vai falar, oxe, o irmão está falando uma coisa, mas não está batendo muito não. E sabe por quê? Porque nós temos o Espírito. Sabia disso? Você tem o Espírito. E você pode até não entender muita coisa, né, psicológica, mas espiritual você entende. Porque o Espírito que você tem é capaz de absorver, né, a palavra do Senhor e é capaz de absorver como é que está sendo falada essa palavra. Então, irmãos, o Senhor fica muito triste. Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Não entristeçais o Espírito, não diz isso? Não entristeçais o Espírito. Tem muita coisa que a gente faz que entristece o Senhor. Quando o Senhor olha para uma igreja e vê uma confusão naquela igreja, irmão brigando contra irmão, irmão falando mal do outro irmão, um grupo do outro irmão, imagina como fica o Senhor. Entristece o Espírito. Não entristece? Quando o Senhor olha para nós e vê o que? Mágoa no nosso coração, com outros filhos que são filhos de Deus. Imagina você é um pai, né, Germano? Você é pai, e aí de repente tem 2 filhas e uma está brigando com a outra. Uma está com mágoa da outra, uma não fala mais com a outra. Como é que você vai ficar como pai? Triste, não é? Porque você ama tanto um como o outro. Então quando Deus olha para nós, Ele vê o que? Seus filhos, né? E Ele espera o que? Que toda parede de inimizade seja derrubada. Cristo, Ele veio para quê? Para derrubar toda parede da inimizade. Pode ser que por você mesmo você não consiga, mas Cristo pode. Amém? Se você estreitar a comunhão com o Senhor, se buscar mais o Senhor e sua palavra, em oração, a sua vida vai mudar.
E você vai começar a cuidar mesmo daqueles que aparentemente você não goste. Você fala assim, eu tenho que aprender a gostar do irmão. Amém? Todos os irmãos, sabe por quê? Porque todos os irmãos são preciosos. Todos os irmãos morreram, o Senhor morreu por cada um deles. Não é? Então, irmãos, a gente não pode ter entre nós picuinhas. Amém? Vamos acabar com toda picuinha. Amém? Se lembre dessa palavra, quando a picuinha vier, se lembre dessa palavra. Amém? Porque Deus colocou você na igreja para edificar a igreja. A sua tarefa é edificar. A sua tarefa é suprir vida. Mas esse irmão não tem jeito, mas o Senhor é que vai dar jeito nele, não é você. Ninguém pode mudar ninguém, né, Barbosa? Eu não posso mudar o Barbosinha nunca. Só quem pode mudar é o Senhor. Então o que eu tenho que fazer? O máximo que eu posso fazer é orar. É orar. Amém? E se você não quer ser mudado, nem Deus pode mudar você. Nessa era, exatamente. Porque na próxima o fogo vai comer. A próxima é a era do ranger de dente, né? A época né? Aí vai pegar, viu, irmãos? Se você não aproveitar essa era agora da igreja, olha só, a Bíblia diz assim que aquele, né, que começou boa obra em vós, fique tranquilo, que ele vai terminar. Agora a questão é, se você quer agora, na mão do oleiro, né, ser trabalhado, né, ou se você vai passar pelo maçarico, né, pelo fogo, né, mas que o Senhor vai aperfeiçoar você, Ele vai. Amém? Mas, irmão, tem que aproveitar essa era, né? Que bom que a gente... Olha aí, o bocadinho, né? Nossa, misericórdia, é o cadinho. Amém. Então, irmão, se Deus colocou você, né, na igreja onde você está, fique tranquilo que é ali que Ele vai te aperfeiçoar. Não fique querendo pular de cadinho, não. Não é? Não pule de cadinho, fica ali. Né? Não estranhe o fogo ardente, né, que surge no meio de nós, tá? Agora, nós precisamos estar na postura de ajudar os irmãos, tá? E eu quero só agora, com relação à alma, terminar dizendo o seguinte, que nós que servimos o Senhor, nós precisamos cuidar bem da nossa família. Amém? Primeiro, irmão, nossa família. Primeiro você, né? E aí Paulo fala assim, Paulo fala, tem cuidado de ti mesmo, né? Paulo fala com Timóteo. Porque você tem que amar os outros como a você mesmo, não é? Então você tem que estar bem. Você tem que buscar o Senhor primeiro, buscar a palavra, né? Estar bem diante do Senhor, trabalhar, tirar as mágoas, tirar ressentimento, tirar tudo aquilo que não edifica a igreja. Tudo que não edifica tem que sair, tire de você. Amém? Tire de você, irmão. Se tem dentro coisas que não edifica, tira, joga para fora. Amém? E seja um vaso útil na mão do Senhor. E depois começa a cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai evitar frases assim, ó. Diz assim, ele só quer saber dos irmãos. Verdade. Não é? Ah, meu marido, só quer saber dos irmãos. Irmão, isso é terrível, né? Ah, os filhos, né? Fala assim, meu pai só quer saber dos irmãos. Aí o que acontece? Aí a esposa não é ganha, os filhos não são ganhos. Aí tem muitos irmãos responsáveis de igreja que estão cuidando do rebanho, mas a família está perdida. Sabia disso, irmãos? E muitos irmãos que estão à frente, cuidando do rebanho de Deus, mas sua família em casa está perdida. A mulher não quer saber do Senhor, não quer saber de reunião, os filhos não querem saber, tem raiva dos irmãos, porque foi criado esse ciúme, e aí não consegue, né, se dar bem. Então cuide da sua família. Amém?
Cuide da sua esposa, ore com sua esposa, abrace sua esposa, né? Vou falar de novo aqui, mais uma vez, que der. Abraçar, como é bom, né? Todo dia eu pego minha esposa assim e dou um abraço nela, né? E aí, na comunhão lá em Fortaleza, eu aprendi que o Wesley falou assim, Jobs, além de abraçar, eu falei assim, eu pego minha esposa assim, aí eu falo assim, me abrace aqui, né? Eu quero sentir seu abraço. 10 segundinhos ali abraçado. Aí ela falou, não é 10 não, é 40 segundos, né? 40 segundos. Mas vou botar baixinho, então, ó, tá vendo? Aí, né, como isso aí é importante, irmãos, né? Você abraçar a sua esposa, né? Ela sentir abraçada por você. E aí o Wesley falou assim, aí Jobson, além de você abraçar, quando você abraçar, aproveite para orar também. Aí fala assim, Senhor, abençoa minha esposa, né? Abençoa nossos filhos. Olha só, irmãos, tá vendo? Isso é maravilhoso, não é? E poderoso, não é? A sua esposa vai se sentir apacentada, não é? E aí você Pronto, então, eu também, eu só abraçava, mas agora, né, o Wesley me encorajou a também orar, né? Abraçar, orar, abraçar, orar. Né? Não é? Você pegar, bom demais, irmão, ó Senhor Jesus, né? Irmãos, essas coisas pequenininhas fazem diferença na nossa vida, né? E eu estava dizendo para minha esposa também ontem, né? Essa semana eu estava vendo, né? Por exemplo, eu falei assim, o modo da gente falar, eu falei assim, eu lembro que no mês passado eu falei assim, irmão, vamos chegar cedo na reunião, né? Meia hora antes do partir do pão, 15 minutos antes do distrito e 15 minutos antes do grupo familiar, né? Aí quando foi ontem, eu falei assim, já estava quase na hora de sair, eu falei assim, minha filha, o horário, né? Aí ela achou chato eu ter falado isso. Já mostrou o relógio para mim? Aí eu, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí fiquei com aquilo, né? E antes, né, de acontecer isso, eu estava deitado na rede, desfrutando alimento diário, e aí ela falou assim, e aí, não vai tomar banho não? Está na hora já. Aí eu fiquei assim, eu disse, como é que ela fala comigo desse jeito, né? Ó Senhor Jesus, né? Dá vontade de dizer umas coisas aqui, mas não vou dizer não, vou me segurar, né? Vou me segurar. Aí, mas acontece que o jeito que ela falou não foi um jeito rude. Mas a gente, sabe o que é? É que a gente, quando vai ficando mais íntimo, muitos anos, a gente vai se achando no direito de falar de um jeito mais rude, mais agressivo, não é? Não é mais autoritário, não é assim, né? Por exemplo, a gente tem às vezes faz isso com os irmãos. De repente o Fernando, né? O Fernando é um irmão que ele está chegando agora na vida da igreja, eu trato ele bem, ó, Fernando, meu amado, vem cá, senta aqui e tal, né? Aí converso com ele, trato muito bem ele, eu tenho um maior medo de perder ele. Mas vai passando uns anos, daqui a 2 anos, e aí, rapaz, você não vem para a reunião, você não sei o quê, né? Então já começa a falar diferente, não é? E aí, irmãos, às vezes o irmão chegou atrasado, e aí, rapaz, chegou atrasado novamente e tal, você é ou não é irmão de serviço? Então, quer dizer, no começo a gente não falava assim, não é? Mas depois a gente acaba mudando o nosso jeito, aí a gente começa a falar assim com os irmãos, começa a falar assim com a esposa, começa a falar assim com os filhos, né? Aí, por que a Bíblia fala assim, pais, não provoque os seus filhos a ira? Não é? Porque é na maneira de falar, de agir com os filhos, né? Aí Paulo fala, não trate os filhos dessa forma, trate os filhos na disciplina do Senhor, não é? Então a gente precisa, irmão, cuidar, assim, ter um relacionamento educado com nossa esposa. Por que é que eu sou educado com os irmãos e não sou educado com a minha esposa? Então comecei a pensar, eu tenho que mudar a minha maneira de falar. Porque embora eu não fale com ela, né, querendo ser autoritário, mas a maneira que eu falo dá essa impressão. Então eu tenho que agora, né, orar ao Senhor e fazer com que o nosso relacionamento cada vez mais se melhore, né? Sabe por quê, irmão? Porque eu estava essa semana pensando, né? A nossa esposa tem que ser a nossa melhor amiga. Amém?
Não é? Está vendo como sou diferente? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para que minha esposa se torne minha melhor amiga? Está vendo? Aí você começa a pensar, opa, né, desse jeito está sendo? Não, então tem que mudar. Então o que fazer para que os irmãos que servem conosco sejam nossos melhores amigos? Não é, Léo? Que a gente possa abraçar, né, possa beijar, sem nenhum, né, possa abraçar e olhar nos olhos sem nenhum problema. Sem nenhuma barreira. Não é? Irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Amém? Vai depender muito, né, da nossa intimidade com o Senhor e da nossa mudança. E para fechar, para finalizar, nós precisamos cuidar também do nosso corpo, irmãos. Amém? Nós vivemos hoje num mundo que cobra demais da gente. Não é? O Fabiano mesmo estava dizendo, né? O Fabiano veio para essa reunião, ele não conseguiu trocar o plantão dele. Então ele vai chegar hoje, né? Vai trabalhar hoje à noite já, né? Vai virar à noite trabalhando. Mas ele veio para a reunião, tá vendo? Ele veio para a reunião. É um sacrifício, né? A gente tem que orar pelos irmãos, não é? Então a gente está vivendo num mundo que cada vez cobra da gente. É muito mais tarefa do que antes, não é? Muito mais coisas, tem que capacitar mais. Por exemplo, nossos filhos, né? Tem que estudar mais para passar no Enem. Agora tem que ser 8, 10 horas por dia de estudo. Não é assim? A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que continuar se capacitando, senão fica ultrapassado, não é assim? Tem que cuidar da igreja, tem que cuidar da família, é tanta coisa para a gente cuidar, não é verdade? Então é um peso sobre nós. Aí, cuide da sua saúde, faça, né, cuide da sua alimentação, cuide de fazer exercício físico. Por que tem que fazer exercício físico? Porque, irmão, no passado, as pessoas trabalhavam braçal, no sol, né, o tempo todo, trabalhando na lavoura. Hoje não, hoje é no escritório, fechado, as paredes, né, no ar-condicionado. Então você tem uma vida sedentária, não se exercita, a circulação não acontece, né, como acontecia antes. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma caminhada, eu tenho que fazer um exercício, amém? Para cuidar da minha saúde. Então, irmãos, a gente sabe que tem irmão no nosso meio que, irmãos preciosos, né, como o Tadeu mesmo, né, que o Assis falou hoje, né? Mas Tadeu hoje não está podendo servir mais. Por que não está? Porque o corpo dele não dá condição. Não é? Depois do AVC que ele sofreu, ele ficou assim, no serviço, não pode mais servir. E isso pode acontecer com qualquer um. Né? A diabetes está aí cada vez mais aparecendo, né? Diabetes, problema de coração, pressão alta, estresse, né? Que causa depressão. Tem irmãos que estão deprimidos, não conseguem mais servir, estão com depressão, estão com ansiedade. Então tem que cuidar. Eu preciso cuidar de mim, você precisa cuidar de vocês, não é? Cuidar da alimentação, cuidar do exercício físico, cuidar de dormir bem, né? Germano estava me dizendo, né? Faz uma semana que ele não consegue dormir direito. Ele está aqui também no sacrifício. Por quê? Porque tem que apresentar alguns trabalhos para a empresa dele. E aí ele tem que também o cuidado com a igreja, não é? Que consome também a gente. Mas ele tem que entregar esse trabalho para a empresa. Então vai fazer o quê? Vai virar à noite, né? 1 da manhã, 2 da manhã, vai dormir tarde, para acordar cedo. Então isso também, ó, aí causa um estresse da gente, um cansaço. E isso a gente vai, né, perdendo o nosso rendimento de servir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, que a gente cuide, né, do nosso vaso, tá? Cuide do seu espírito, cuide da sua alma e cuide do seu corpo. Amém? No próximo aperfeiçoamento, a gente vai começar a entrar um pouco, né, na parte relacionada com o nosso papel, tá? Na igreja, nossa função, né, como presbítero, né, como diácono. Qual é o meu papel? Né, o que é que eu devo fazer? O que é que Deus espera de mim? O que é que a Bíblia mostra, né, para que eu possa avançar com relação ao cuidado com a igreja? O que se requer de mim? Como é que são constituídos esses presbíteros, esses diáconos? Né, muitos que estão aqui têm muita imaturidade, ainda precisa crescer, avançar.
Mas aí vai ter, esses aperfeiçoamentos são para isso, não é? Então vai ser muito importante. Outra coisa, né, o Germano me lembrou, execução, como fazer. Às vezes, irmãos não sabem como liberar uma mensagem, como cavar um encargo da palavra, não é? Nesse aperfeiçoamento a gente vai procurar ajudar os irmãos. Como fazer isso, né? Como cavar, como entender a direção do Senhor naquela semana, como passar esse encargo, como é que eu devo me preparar, como eu devo falar. Outro também é o aspecto da reunião de serviço, né? Algumas igrejas não têm reunião de serviço. Irmão, o que é reunião de serviço, né? Como é que eu faço a reunião de serviço? Quais são os assuntos que a gente vai colocar na reunião de serviço, né? Como é que vai, a periodicidade das reuniões, como é que a gente vai fazer? Então tem muita coisa prática que está relacionada, né, que estão relacionadas com nossa função de presbítero, que a gente não consegue, não sabe disso, né? E aí o que acontece? Nós temos uma liderança fraca. Então a gente precisa trabalhar isso, tá? Tem muitos pontos, irmãos, são muitos pontos, tá? Que a gente vai precisar trabalhar. Até dezembro mesmo, a gente precisa estar bem focado nesse aperfeiçoamento. É muito importante que vocês não percam nenhum deles, porque cada aperfeiçoamento desse vai trazer uma novidade, né? Vai trazer algo prático para você ser aperfeiçoado. E aí, na nossa cabeça, o que é ser aperfeiçoado? É estar apto para desempenhar o seu serviço. É o que diz a Bíblia, não é? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, do seu ministério. Então nós temos um ministério, nós precisamos desempenhar bem ele, por isso Deus está nos aperfeiçoando. Eu creio que esses aperfeiçoamentos são do Senhor, né? São de Deus para nós. Agora eu quero encorajar vocês, né? Lembre-se, quem foram aqueles que deviam estar aqui e que não estão, né? Na sua localidade, na sua igreja, quem são os outros presbíteros que não estão aqui? Quem são os outros diáconos que não estão aqui? Vamos encorajar eles, vamos orar por eles, né? Trazê-los para essa reunião. Para quê? Porque se você trouxer esses irmãos para cá, eles vão ser um parceiro seu na edificação da igreja, não é? Então, por exemplo, se você já imaginou uma empresa, né, Germano? Uma empresa que tem 10 pessoas trabalhando aqui junto. Mas aí vai ter um aperfeiçoamento agora, um treinamento, e aí, né, o CEO, o executivo, convidou todas as empresas filiais para trabalhar lá. Então eu tenho 10 aqui comigo, mas só vai 5. Aí eu recebo aquele treinamento, mas os outros 5 não receberam. Então quando eu chegar e a gente for aplicar na nossa empresa aqui, aqueles 5 aqui vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar. Então, o que é que acontece? Quando você sai daqui, né? E que você vai levar o aperfeiçoamento para lá, quando chegar lá, talvez os irmãos olhem meu troncho, não entenda, não é? Então, por isso que é importante a gente fazer de tudo, né? Para que todos os irmãos que servem junto conosco, né? Participem desse aperfeiçoamento. Amém? A gente vai sempre procurar cada vez mais melhorar o nosso nível de aperfeiçoamento, porque nós queremos dar o melhor para o Senhor. Tá certo? Então, nossa esperança é que a médio prazo, né? Ou seja, eu não digo a curto prazo, mas a médio, daqui a 1, 2 anos, 3 anos, né? Nós tenhamos em cada igreja uma liderança bem definida, bem comprometida, responsável, que tenha visão, que tenha clareza, não é? E que juntos, como um corpo, né, possamos cooperar para trazer o Senhor de volta. Amém? Essa é a nossa meta, irmãos. Não é só ficar reunindo. Nós queremos trazer o Senhor de volta. Nós queremos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vocês vão receber cada um uma fichazinha de acompanhamento que vai ajudar muito a vocês, tá? Essa fichinha tem 4 tarefas, tá? Deixa eu ver uma aqui. Uma dessa aqui, para explicar para os irmãos. Olha, irmãos, enquanto os irmãos distribuem, tá? Nós fizemos um tamanho
que dá para colocar na sua Bíblia ou no seu alimento diário. Tá certo? Aqui tem 4 tarefas, tá? Eu vou só explicar por cima e depois eu vou esperar vocês receberem. Alguém aqui deseja avançar? Quem quer avançar, diga amém. Olha, irmãos, nós precisamos mudar, amém? Avançar. As mudanças só ocorrem com mudança de atitude, certo? Se você quer mudar, você tem que mudar a sua atitude, seus hábitos. Nós falamos hoje que o nosso objetivo é ter intimidade com o Senhor, não foi? Na oração. Ter intimidade com o Senhor na palavra, não é isso? Então olha só, aqui tem atividades, tá? Oração, leitura da Bíblia, leitura do elemento diário e leitura espiritual. E aqui tem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Isso aqui, irmãos, é seu, amém? É para você. Ninguém vai acompanhar, ninguém vai avaliar você, é você mesmo que vai se avaliar. É para te ajudar, tá bom? Então ninguém vai, quem vai ver isso aqui? Quem vai ver aqui é só você e o Senhor, tá? Então olha lá. Aí, ó, primeira semana, segunda-feira, como é que foi oração? Você orou o Senhor na segunda-feira? Orei, tive comunhão com o Senhor. Marca um xizinho, tá? Você leu a Bíblia hoje na segunda-feira? Eu li a Bíblia, marca aqui, amém? Você leu o alimento diário? Li, marca aqui. Você leu algum livro, que eu diga assim, 2 paginazinhas, 3 paginazinhas do livro? Vocês agora receberam o livro GFCM, né? Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Vamos começar a ler esse livro. Leu 2 páginas ou 3 páginas, coloca aqui, tá? Quando for dentro de um mês, você vai ler quase todo o livro, tá? 3 paginazinhas por dia. Então, valendo. Depois vem a segunda tarefa, tá? A segunda tarefa é relacionada com o seu caráter. Com o seu caráter. Então tá aqui, ó. Pontualidade nas reuniões. Chegar 15 minutos antes da reunião de grupo familiar e de oração, né? E de distrito. E meia hora antes da reunião do Partido do Pão. Aí coloca aqui, ó. Partido do Pão. Conseguir chegar meia hora antes, aí você marca. Tá? Não conseguir, aí você bota um não. Ou sim ou não, tá? Aí isso aqui, irmãos, para que é? Para você sentir numa semana, puxa, eu cheguei atrasado nesse dia, nesse. Entendeu, irmãos? Parece uma coisa mecânica, não parece? Não é mecânico, não é isso aqui? Eu quero usar o mesmo termo que o irmão Lee usou há muitos anos, né? Quando ele falou assim, vamos invocar o Senhor. Mas como é que invoca? Diga, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Aí o irmão Dão perguntou ao irmão Lee assim, irmão Lee, mas não está mecânico não? Aí o irmão Lee falou, começa assim mecânico, depois fica orgânico, né? Amém? Então e o que a gente invoca o Senhor tão organicamente, né? Então começa mecânico, não tem problema, mas depois fica orgânico, né? Depois não vai nem precisar disso aqui mais, você vai estar o hábito de ler a Bíblia todo dia, de ter comunhão com o Senhor, de buscar o alimento diário, a palavra, amém? E isso vai causar uma mudança, irmão, na nossa vida. Amém? Tarefa 3. Tarefa 3 é sobre a visita, tá? Uma visita por semana, que é o pastoreio, tá? Então aqui, ó, tem 4 semanas. Então aqui, ó, se possível, coloca até o nome da pessoa que você visitou, não é? Eu estou fazendo assim, na minha agenda, eu coloco na minha agenda no celular, o nome da pessoa que eu estou visitando toda semana, não é? Para me lembrar. Quando for no próximo aperfeiçoamento, tá? A gente vai abrir aqui mais 30 minutos, né? Para ouvir vocês, tá, irmãos? A gente quer ouvir, para sentir, né? Um feedback de vocês, tá? Com relação à questão das mudanças que vão ocorrer, né? A partir dessas mudanças de atitude nossa. Tá certo? E nós esperamos que nós tenhamos mais irmãos. Não esqueçam de trazer sua pasta, viu? Deixa eu falar, né, Chula? Tá bom?
Alguma dúvida? Então fala assim: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.